Você já teve medo de crocodilos ou jacarés? Mas agora imagine um monstro com mais de 12 metros de comprimento, com dente do tamanho de faca de açougueiro, uma mordida forte o bastante para esmagar ossos de dinossauros. Antes dos humanos e antes dos tigres dentes de sabre, o mundo era dominado por répteis colossais, verdadeiros dragões aquáticos que reinavam em rios, pântanos e lagos. Eles eram mais do que predadores. Eles eram máquinas de matar com centenas de dentes, mandíbulas como guilhotinas e corpos tão grandes que poderiam engolir um búfalo inteiro. Nesse vídeo você vai conhecer os 10 maiores crocodilos e jacarés que já pisaram na Terra, desde o assustador Deinosuchus e o destruidor de dinossauros, e até o bizarro Mourasuchus, o pato assassino da Amazônia. Criaturas tão estranhas e gigantescas que parecem ter saído de filmes de terror, mas todas elas foram reais. Prepare-se para mergulhar em um mundo onde o topo da cadeia alimentar tinha escamas e um apetite insaciável. Bora lá! Antes de começar o vídeo, já deixa o like e se inscreve no canal. A meta é bater 10 mil inscritos até o final do ano. E com a sua ajuda, a gente chega lá. Isso também mostra pro YouTube que vocês estão curtindo o vídeo e ajuda a entregar para mais pessoas que amam dinossauros e animais incríveis. Então já comenta alguma coisa aqui embaixo também. Pode ser o seu bicho favorito ou até um eu tô aqui. Agora, sem enrolação, bora pra abertura. Para abrir nosso top dos 10 maiores crocodilos de jacarés, começaremos com o Eutychodon brumpet. O Eutychodon brumpet foi um crocodilomorfo gigante que viveu durante o Mioceno na África, especialmente em regiões que é o atual Quênia e Uganda, pertencente à subfamília Thomistominae, parente próximo do falso gavial moderno, com um focinho extremamente alongado e também é um grande predador. E também é estreito. Era especializado em capturar peixes, que é a sua principal fonte de alimento. Estima-se que seu comprimento total podia ultrapassar 10 metros de comprimento, com o crânio sozinho chegando mais de 1 metro. A sua estrutura corporal indica uma vida quase exclusivamente aquática, sendo um nadador suficiente em rios e lagos profundos. A dentição era formada por dentes numerosos, finos e cônicos, adaptados à apreensão de presas escorregadias. Não era um predador gigante de grandes vertebrados terrestres, mas dominava os ecossistemas aquáticos e registros fósseis sugerem que o Eutychodon tolerava águas salobras e talvez invadisse áreas costeiras. Viveu em ambientes que riscam em biodiversidade, mas foi extinto possivelmente por mudanças climáticas e hidrológicas. O seu desaparecimento marca a perda de um grupo de crocodilomorfos altamente especializados. O próximo é o Ramposuchus crassidense. Ele foi um gigantesco crocodilo pré-histórico que viveu durante o Mioceno, na região do subcontinente indiano. Inicialmente estimado de 15 metros de estudo, mas estudos mais recentes sugerem um tamanho mais considerável, 8 a 11 metros de comprimento, mas ainda assim rivalizando com os maiores crocodilos já conhecidos. O seu crânio possui uma forma robusta, com mandíbulas largas e dentes grossos, sugerindo uma dieta mais variada do que os crocodilos exclusivamente os piscívoros. Os fósseis foram encontrados principalmente na formação Siwalik, no Paquistão e no norte da Índia. Ramposuchus provavelmente era um pescador predador de topo de ambientes fluviais, alimentando-se de peixes, tartarugas, mamíferos e até outros répteis. A morfologia de seus dentes indica uma grande força de mordida que lhe permitiria esmagar cascos e ossos. Embora relacionado ao falso gavial, possuía um focinho muito mais espesso. Acreditava-se que ele viveu em sistemas fluviais tropicais e talvez migrasse entre ambientes durante estações chuvosas e secas, e ele foi extinto com as mudanças ambientais do final do Mioceno. O seu nome significa focinho grosso de dentes fortes. O próximo da lista é o Astorgosuchus buctiensis. O Astorgosuchus buctiensis é um crocodilomorfo extinto, também no final do Mioceno, encontrado no Baluchistão, na região do atual Paquistão.
pertencente à linhagem dos gavialídeos, que era um crocodilo de grande porte, com um crânio longo e estreito, típico de predadores piscívoros. Seus fósseis são escassos, sendo conhecidos principalmente por fragmentos cranianos e mandibulares. Estimativas sugerem um comprimento de até 6 metros a 9 metros, de 6 a 9 metros de comprimento, o que o tornaria um dos maiores de sua linhagem na Ásia. O Astragossuchus habitava rios largos e profundos, aonde podia emboscar peixes de grande porte. Suas mandíbulas afiadas com dentes cônicos eram especializadas em capturar presas escorregadias com rapidez. Diferentemente de crocodilos robustos como Rampossuchus, esse gênero era mais ágil na água, mas provavelmente menos adaptado à locomoção terrestre. Viveu em um período de grande diversidade faunística, no sul da Ásia. A escassez de fósseis torna difícil reconstruir sua ecologia completa, mas o seu nome e o seu contexto o colocam entre os gigantes da fauna fluvial do Mioceno Asiático. E é claro, não dá pra falar dos maiores crocodilos de jacarés que já existiram sem falar claramente do Sarcosuchus imperator. Sarcosuchus imperator, conhecido como Super Croc, foi um dos maiores crocodilomorfos já encontrados. Viveu no período Cretáceo Inferior, há cerca de 122 milhões de anos atrás, na região que hoje corresponde ao norte da África. Estimativas indicam que ele podia alcançar 12 metros de comprimento e passar mais de 8 toneladas. O seu crânio chegava até 1,8 metros de comprimento, com mais de 100 dentes. Diferente dos crocodilos modernos, o seu focinho era longo, era robusto e combinando características de piscívoros predadores de animais grandes, de grande porte. Provavelmente emboscava dinossauros herbívoros que se aproximavam de rios. O bombeamento ósseo no focinho lembra um bulbo nasal do falso gavial, podendo estar relacionado à vocalização ou acasalamento. Os fósseis foram encontrados principalmente no Níger, dentro da formação El-Ras. Sarcosuchus vivia em ambientes fluviais de grande porte e competia com outros grandes predadores dinossauros e terópodes. A sua extinção pode estar ligada à fragmentação de habitats aquáticos, e é um ícone na megafauna pré-histórica africana, e uma das criaturas mais impressionantes do registro fóssil, tendo convivido com várias espécies como Dontodromeus, Carcharodontosaurus e até mesmo o incrível Spinosaurus. Esse aqui é um dos crocodilianos mais bizarros que existiram, o Mourasuchus amazonensis. O Mourasuchus amazonensis foi um crocodilomorfo extremamente peculiar, que viveu durante o Mioceno na Amazônia brasileira. Ao contrário de outros crocodilos com mordidas poderosas, o Mourasuchus tinha um crânio largo, achatado e desproporcionalmente grande, parecido com um pato gigante. Estima-se que ele tinha 6 a 8 metros de comprimento, mas com uma cabeça que podia ultrapassar 1 metro de largura. Seus dentes eram pequenos e numerosos, sugerindo um comportamento filtrador, parecido com o dos flamingos e baleias modernas. Possivelmente ele capturava pequenos peixes, crustáceos e matéria orgânica flutuante ao nadar com a boca aberta. Essa forma de alimentação é inédita entre os crocodilianos modernos. O seu corpo era relativamente esguio e adaptado à vida aquática. Os fósseis foram encontrados na formação Solimões, no Acre, aqui no Brasil, né, claro. O Mourasuchus representa uma linhagem única que ocupava um nicho ecológico raríssimo entre répteis. Apesar de grande, não era um predador ativo. Ele foi extinto possivelmente por mudanças nos ecossistemas amazônicos. O seu nome homenageia o paleontólogo brasileiro Leolen Ivor Prince e a região onde foi descoberto. Só uma curiosidade, esse paleontólogo também ele foi o paleontólogo que também deu nome ao nosso Staurocosaurus Prince. Claro, não dá pra falar dos maiores crocodilomorfos sem, obviamente, citar o Deinosuchus. O crocodilomorfo mais famoso é o crocodilomorfo pré-histórico mais famoso. Deinosuchus riogradensis foi uma das maiores espécies de crocodilomorfos que já existiram, vivendo no período Cretáceo Superior, entre 82 e 73 milhões de anos atrás, na América do Norte. O nome Deinosuchus significa crocodilo terrível, e a sua espécie riogradensis foi nomeada com base em fósseis encontrados no Texas e no Novo México. Estima-se que ele poderia atingir até 10 a 12 metros de comprimento e pesar cerca de 8 toneladas. Ao contrário de muitos crocodilos modernos, a sua mordida era adaptada para esmagar ossos, com dentes grossos e fortes, semelhantes ao de um Tyrannosaurus. Evidências sugerem que ele se alimentava de grandes dinossauros herbívoros, emboscando-os quando se aproximavam da água. Era um predador ápice dos sistemas fluviais do Cretáceo.
A sua carapaça era composta por ectodermos espessos, que forneciam proteção e sustentação ao corpo. O Deinosuchus tinha uma cabeça proporcionalmente grande, com um focinho largo e robusto. A extinção dessa espécie está relacionada ao final do período Cretáceo e à instabilidade ecológica anterior à extinção dos dinossauros. E aí, quem se lembra do nosso querido Griposuchus crowsati? O Griposuchus crowsati, ele foi um enorme gavalilídeo pré-histórico que viveu durante o Mioceno Superior, há cerca de 6 a 5 milhões de anos atrás, na América do Sul, especialmente na região amazônica, nos sistemas fluviais da Venezuela e do Peru. Tô brincando. Estima-se que ele atingia entre 10 a 11 metros de comprimento, tornando-se um dos maiores crocodilomorfos já descritos. O seu focinho era longo e estreito, adaptado à captura de peixes, indicando uma dieta piscívora especializada, e seus fósseis foram encontrados em formações como Uramaco, na Venezuela, e Pebas, no Peru. Mano, é sério, para de dar risada, moleque. O Griposuchus fazia parte de uma linhagem de gavalídeos que prosperou nos grandes rios amazônicos antes do estabelecimento atual dos sistemas hidrográficos. Ele provavelmente vivia em águas calmas, onde podia caçar com eficiência, graças à hidrodinâmica especializada. A estrutura que o seu crânio inclui com a protuberância nasal semelhante ao do gavial moderno. A sua extinção está associada às mudanças geográficas e ecológicas na bacia amazônica. O nome homenageia Pierre Crozat, um britânico que estudou a biogeografia da América do Sul. Griposuchus é o símbolo da megafauna fluvial sul-americana extinta. E finalmente chegamos nos 3 últimos. Bem, esses 3 últimos são literalmente todos purossauros, então vão ser literalmente purossauros, só que de espécies diferentes, beleza? Mas então, para começar, o primeiro dos purossauros é o Purosaurus leiviensis, que foi uma das espécies gigantes do gênero Purosaurus, que são caimanídeos, ou seja, não são crocodilos nem gaviais, eles são jacarés, que habitaram a América do Sul durante o Mioceno. Essa espécie foi descoberta em depósitos fósseis da Colômbia, principalmente na formação Vila Vieja, datada de cerca de 13 milhões de anos atrás. Estima-se que ele chegava a ter 10 metros de comprimento e podia pesar até 5 toneladas. O seu crânio era extremamente robusto e largo, com dentes grandes e cônicos, próprios para esmagar ossos. Como predador de topo, alimentava-se de grandes mamíferos, tartarugas e até outros crocodilos. A sua mordida está entre as mais poderosas já estimadas em vertebrados terrestres. A bacia do Magdalena, onde viveu, era uma região pantanosa, com alta biodiversidade, e a sua presença indica que ele ocupava um nicho semelhante aos grandes predadores modernos, como tigres e leões, mas em ambientes aquáticos, obviamente. A extinção da espécie pode estar relacionada à mudança dos cursos dos rios amazônicos e ao colapso dos antigos ecossistemas lacustres. O nome da espécie homenageia o local de descoberta, que foi próximo ao rio Neiva, na Colômbia, por isso esse nome. O penúltimo é o Purosaurus mirandai. Purosaurus mirandai é uma espécie de crocodilomorfo extinto que viveu durante o Mioceno, na região da Venezuela, particularmente na formação Uramaco. Com um comprimento estimado de entre 7 a 10 metros de comprimento, essa espécie fazia parte do gênero do Purosaurus, conhecido como seus gigantescos caimanídeos. O Purosaurus mirandai tinha um crânio enorme, com dentes adaptados para esmagar presas grandes, o que o posiciona como um superpredador aquático. Uma característica marcante dessa espécie é a presença de adaptações esqueléticas nas vértebras e os membros, sugerindo uma postura quase ereta e uma possível capacidade de locomoção terrestre mais eficiente do que outros crocodilianos. Essa hipótese é baseada em fósseis de membros posteriores que indicam uma sustentação corporal reforçada. Ele viveu em ambientes fluviais e pantanosos ricos em fauna e diversificação. Alimentava-se de grandes peixes, quelônios, mamíferos, possivelmente até outros crocodilos também. E a sua extinção está ligada à reconfiguração dos sistemas fluviais amazônicos durante o fim do Mioceno. O nome Mirandai homenageia o geólogo venezuelano Zulema Mirandé. A sua descoberta ampliou o conhecimento sobre a variedade ecológica dentro do grupo, do gênero Purosaurus. E como último e provavelmente o maior crocodilomorfo que já existiu, Purosaurus brasiliensis. O Purosaurus brasiliensis foi o maior crocodilomorfo já registrado nas Américas e um dos maiores do mundo, na verdade o maior do mundo.
viveu durante o Mioceno, há cerca de 8 milhões de anos atrás, na região amazônica do Brasil, em áreas atualmente localizadas no Acre. Estimativas modernas indicam um comprimento superior a 12 metros e um peso de que poderia ultrapassar as 8 toneladas. O seu crânio sozinho podia medir incríveis 1,4 metros de comprimento e era incrivelmente robusto, com dentes grandes e poderosos. Com uma das mordidas mais fortes da história dos vertebrados, Purosaurus brasileiros era um predador ápice, capaz de caçar grandes mamíferos, peixes, tartarugas e até outros crocodilos. Seu ecossistema era composto por lagos e rios, com alta profundidade biológica. Estudos sugerem que a presença sua influenciava profundamente na cadeia alimentar do local. O seu esqueleto revela um corpo pesado, adaptado à vida aquática com pouca mobilidade em terra. Acredita-se que a sua extinção esteja relacionada às mudanças climáticas e hidrológicas que alteraram drasticamente a Amazônia no final do Mioceno. É um dos símbolos da megafauna extinta sul-americana aqui do Brasil, lá na Amazônia. Mas é incrível pensar que literalmente o maior crocodilo, já é no caso o maior crocodilomorfo e o maior jacaré, viveu aqui no Brasil. E muito provavelmente já caçou vários animais brasileiros. E talvez poderia até ter convivido com animais da fauna atual, né? E isso é simplesmente incrível. Tá, mas depois dessa lista enorme, finalmente chegamos ao fim. Deixa o seu like e se inscreve aí, porque o vídeo demorou muito para ser editado. Então já sabuga esse like aí, por favor. E se batemos 50 likes, eu farei um vídeo sobre a evolução dos crocodilianos. Então agora tenha um ótimo dia e agora falou!